Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz seja convosco. Nós vamos dar início a um culto de adoração ao Senhor. Eu te convido a entrar na presença do Senhor conosco, não é? Em lugares distantes, como nós temos falado aqui, cada um no seu lugar, mas oferecendo a sua oferta, não é? O seu culto racional ao Senhor. Nós estamos passando por este momento de dificuldade, né? Um momento, essa semana eu vi alguém escrever assim, que não fica feliz quando fala, nós estamos todos no mesmo barco. Alguém disse assim, não, nós não estamos todos no mesmo barco, nós estamos na mesma tempestade, mas eu e você estamos no barco onde Jesus está, não é? E aonde Jesus está, no momento certo, ele se levanta e repreende os ventos e repreende a tempestade. Eu não sei por quanto tempo que vai durar, mas nós não precisamos ter medo, nós não precisamos ter pequena fé, como ele disse que os discípulos tinham, porque o Senhor está no nosso barco. Eu sei que o Espírito Santo, que é o Consolador, um dos nomes dele é Consolador, vai nos consolar, vai nos fortalecer, vai nos ajudar, não é? Vai nos trazer uma esperança, e tudo isso vai passar. Que no nome de Jesus, o seu lar seja protegido, a tua família esteja em paz, a tua família seja curada, a sua família seja liberta, nesta noite, no nome de Jesus. Nós vamos adorar a Deus, depois nós vamos ouvir uma boa palavra, vai ter um momento próprio de orar. Você ore aí pela sua família. No domingo nós participamos da ceia e nós recebemos fotos tão bonitas, os nossos diáconos uniformizados, servindo a família deles, cultuando ao Senhor no lar. Não é? É um ato de fé. E Deus, a glória dele não precisa de carro de boi, né? Jesus, uma vez, quando se encontra com uma mulher samaritana, ele diz, Senhor, onde a gente deve adorar? Jesus responde que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Não é aqui ou ali, mas os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Aí na sua casa você é curado, é liberto, é restaurado, é fortalecido no Senhor e na força do poder dele. Nós temos recebido os testemunhos, né, diversos de pessoas até que não conhecem Jesus, ou que não conheciam, que têm se rendido ao Senhor, que tem acontecido algo extraordinário na sala onde eles estão, não é, pelo celular onde eles estão assistindo, e não vai ser diferente nessa noite. Separe aí a peça de roupa que caracteriza talvez o seu familiar, o seu ente querido, o documento que você precisa, não é? Talvez a carteira profissional, o currículo, o processo na justiça, as chaves da sua casa, as chaves do seu carro. Nós vamos orar e o Senhor certamente vai fazer. O Senhor tem plano ao nosso respeito. E a Bíblia diz que os caminhos do Senhor são muito mais altos do que os nossos caminhos. Não é? E para nós, nosso caminho sempre parece bom, mas no final é caminho de morte. Mas o Senhor tem caminho de vida para nós. Jesus orou por nós. E Ele disse pelos discípulos e por nós também, porque Ele disse que Ele oraria por todos aqueles que iriam crer nele. E disse que nós não seríamos tirados do mundo, mas nós seríamos livres do mal. Você é livre do mal no nome de Jesus. E deixa o Espírito Santo falar ao teu coração nessa noite. Que Ele tem plano ao teu respeito e você não vai morrer até que se concretize o plano e a obra que o Senhor tem ao teu respeito no nome de Jesus. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar. Mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas para continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar.
sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Se alegre nele, você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Se alegre na presença dele nesta noite. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Nós te agradecemos, Jesus. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filhos. O Espírito Santo nesta noite vem ao nosso coração dizer: eu vou te consolar, eu estou ao teu lado. Creia que eu sou contigo, eu sou o teu refúgio,
fortaleza, eu sou socorro. Vem presente no dia da angústia. Que você creia nesta noite. O Senhor tem sonhos e planos ao teu respeito. O dia está chegando, o Senhor certamente vai nos prosperar. O Senhor certamente vai cuidar de nós. O Senhor certamente está ao nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso socorro, é o nosso refúgio. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde nesta noite. No nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco, a todos vocês que nos ouvem, a todos vocês que estão na presença do Senhor. Nesta noite estamos reunidos. Somos gratos ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos deu de estarmos não reunidos, mas unidos em um só propósito. E a Bíblia diz que onde estiverem dois ou mais reunidos no nome do Senhor, ali ele se encontra. Então acredite, o Senhor está aí na sua casa, está aí no seu carro, está aí aonde você, seja no trabalho, seja onde você estiver me ouvindo, aonde alcançar o som da minha voz, a unção do Senhor é sobre a sua vida e sobre as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Os dias são maus, os dias que estamos passando são muito maus. Agora, o que dizer do nosso coração a Deus em relação a tudo isso? Seu coração em relação a Deus, como que ele se encontra? Um coração que murmura? Um coração que questiona? Ou um coração que agradece? Coração de servo, acredite no que eu estou dizendo, coração de servo não questiona. Nós somos servos. E servo não questiona, servo só obedece. Se Deus permite, é porque Ele tem propósito. E nós nunca seremos, em maneira nenhuma, em propósito nenhum que o Senhor estabeleceu para nós, nós não seremos prejudicados. O propósito do Senhor haverá de se cumprir na minha vida e na sua vida, eu creio em nome do Senhor Jesus. Nós vamos abrir uma série hoje, daqui para as próximas 7 semanas, e nós vamos falar acerca de algo que talvez você já tenha ouvido. Mas escuta, deixa eu te contar um negócio. A mãe da retenção é a repetição. Você tem filhos? Quantos filhos você tem? Tem mais de um? Escuta, quantas vezes você precisa falar para o seu filho a mesma coisa? Inúmeras vezes. E pastor, quando é que eu vou ter que parar? Não vai parar, hein? Você vai continuar falando com ele até que ele aprenda, até que ele assimile aquilo. Então, certas coisas na Bíblia, quando pregamos, certas coisas quando falamos, elas são repetidas, mas precisam ser faladas. E acerca da oferta e do dízimo, eu quero combinar algo com você aqui. Nós vamos deixar a oferta e o dízimo para o final dessa reunião, está combinado? No final da reunião, nós vamos pregar uma boa palavra agora, depois vamos orar por todos. Então prepare sua carteira profissional, o seu currículo, a chave do seu imóvel, da sua casa. Ei, você que ficou desempregado, teve o seu salário reduzido. Ei, você que foi mandado embora. Ei, eu estou falando com você. Abra o seu coração. Tem uma palavra de Deus para você. E no final dessa reunião, nós vamos dar uma rápida ministração sobre as ofertas, para que você tenha tempo de anotar, para que você tenha tempo de fazer suas anotações. Nós vamos também filmar no telão as informações das contas. Tem muita gente perguntando o número das contas, e para que todos possam ofertar e dizimar de uma maneira tranquila, nós vamos deixar então as ofertas e os dízimos para o final dessa reunião. Está combinado? Enquanto isso não acontece, nós vamos abrir a nossa Bíblia, porque hoje, deixa eu chamar a sua atenção, hoje nós vamos abrir uma série chamada Portas Abertas. Está ouvindo? A porta fechou lá na sua casa, né? A porta fechou no emprego, a porta fechou na saúde. Ei, muitas portas se fecharam. Não fica
desesperado, não, filho. Sabe por quê? Porque o Senhor é o mesmo que fecha, é o mesmo que abre. Se Deus permitiu que uma porta se feche, outra se abrirá. E quando outra se abrir, você será certamente honrado e abençoado. Então, nós vamos falar sobre portas abertas. E eu já quero abrir a Bíblia com você no texto de Isaías capítulo 60, no verso de número 11. O texto de Lamentações nós já vamos falar, mas o texto, por enquanto, de Isaías, capítulo 60, no verso de número 11, eu vou ler aqui para você, Isaías, Jeremias, capítulo 60. No capítulo 60, no verso de número 11, está dizendo assim: as tuas portas. Ouviu? Onde você estiver, profeticamente, põe a mão no seu coração e diga: as minhas portas estarão abertas de contínuo. Eu vou repetir, vou ser profeta de Deus sobre a sua vida, no nome do Senhor Jesus, que esta palavra te alcance onde você estiver. A palavra de Deus no capítulo 60, no verso 11 de Isaías, está dizendo: as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia e nem de noite elas se fecharão, para que sejam trazidas riquezas das nações para a tua vida e para a tua casa, em nome de Jesus. Onde você estiver, diga amém, glória a Deus, confesse essa palavra dentro do seu coração, que as tuas portas estarão abertas de contínuo e nunca mais se fecharão, porque esta é a palavra que repousa sobre a minha vida e sobre a tua vida. Este mundo está de ponta cabeça, é verdade, o mundo está do avesso, mas hoje nós nos reunimos para ouvir uma boa palavra, e a palavra que vem de Deus é que as minhas portas, as tuas portas estarão abertas de contínuo e não serão fechadas. Esta é a palavra do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida. Em nome do Senhor, eu quero assim profetizar. Se você é servo do Senhor, receba isso no íntimo da tua casa, no íntimo do teu coração, no íntimo do teu espírito. Recebe isso com força para a glória do Senhor Jesus. Falando de portas abertas, nós precisamos olhar para algumas portas que se fecharam. Pois é, tantas portas se fecharam, não é verdade? A situação, às vezes, ela se avoluma contra nós de uma maneira tão radical que às vezes nós paramos e ficamos desesperados, hein? Os programas de televisão, os repórteres estão todos atentos para aqueles que estão desesperados, aqueles que estão desesperançosos de frente a essa situação que nos abateu, principalmente nesta semana e na próxima semana, em que o pico dessa doença, o pico dessa pandemia está nos assolando, e a tensão é muito forte. A tensão seja na área da saúde, seja na área da segurança, porque os ladrões não estão de pandemia não, viu? Os ladrões não estão de quarentena, continuam fazendo das suas nas ruas. Então, nós sofremos na saúde, sofremos na segurança, sofremos na área também agora das finanças. Então, as portas aparentemente fechadas sobre as nossas vidas se avolumam. E sabe o que isso acontece? Isso traz uma amnésia para mim, amiguinho. Isso traz uma amnésia para o meu e para o seu coração. Preste bem atenção. Nós somos peritos. Esqueça de todas as... Então, o texto de Lamentações, eu quero ler um texto na palavra do Senhor, no texto de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, nos versos de 21 e 26. Você quer saber o que é problema? Preste atenção. Talvez você não tenha se dado conta ainda, mas o texto de Lamentações, capítulo de número 3, nós estamos vendo aqui o profeta Jeremias fazendo um lamento da situação caótica em que o povo se encontrava, e esse texto, eu vou até inverter um pouco aqui para mostrar a você essa situação, capítulo 3 de Lamentações, nos versos de 3 e 8, Vamos dar uma olhadinha lá? Congela a imagem do mundo hoje, congela, pausa, pausou. Agora nós vamos olhar a situação em que estava o povo de Deus no texto de Lamentações, capítulo 3, nos versos de 3 a 8. Preste atenção, veja se isso não está de acordo com os dias de hoje, ou até pior, preste bem atenção. No verso de número 1 de Lamentações, no capítulo 3, está dizendo assim: eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do furor.
o homem que viu a aflição pelo castigo do furor, pela vara do furor. E ele está dizendo no verso 2, ele me guiou, me fez andar em trevas e não na luz. Ouviu? O profeta está dizendo, Deus me fez andar nas trevas e não na luz. Situações difíceis vêm na vida de todo mundo, não é só na sua, não é só na minha. Às vezes bate o desespero, mas vamos olhar para a palavra. E no verso 3 estava dizendo assim, deveras fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia inteiro. Deus revirou a sua mão contra o seu povo o dia inteiro. Verso 4, fez envelhecer a minha carne, fez envelhecer a minha pele, quebrou os meus ossos. Está ouvindo? Edificou contra mim, me cercou de fel e trabalho, assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito tempo, cercou-me com um muro e eu não posso sair, agravou-me as correntes, os grilhões, ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Faz ideia do que você vir na igreja, ajoelhar, orar, clamar a Deus e Deus excluir você? É o que estava acontecendo com o profeta, hein? Algo muito semelhante ao dia de hoje. Algo muito semelhante ao dia de hoje, todas as portas de contínuo fechadas sobre a vida do povo de Deus, hein? Finalizando no verso de número 9 do capítulo 3, fechou os meus caminhos. Quem dos senhores gostaria de ter os seus caminhos fechados? Mas nem para o nosso pior inimigo a gente não deseja isso. Mas o profeta no verso 9 está dizendo, fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Este é o cenário que o povo de Deus estava passando no capítulo 3 de Lamentações de Jeremias. Então, nós não servimos a Deus? Como é então que ao invés de andar na luz, andamos nas trevas por conta das dificuldades? Como é então que nós temos a mão do Senhor virada contra nós? É porque tem situações em que nós não compreendemos, mas os sonhos de Deus são maiores dos que os meus, são maiores dos que os seus. Ele sabe o que faz, nós não sabemos absolutamente. E nessa hora faz-se o quê, hein? Senta e chora? Nessa hora faz-se o quê, absolutamente? O senhor pode me falar, pastor? Eu posso e vou na Bíblia com você. Você sabe o que o profeta fez? Quando ele olhou em que a mão do Senhor tinha virado contra ele, quando ao invés de ele andar na luz, ele andava nas trevas, quando os caminhos dele estavam fechados, quando todas as portas se estavam fechadas sobre a sua vida, vamos ver o que o profeta fez? É a única saída, não tinha outra solução. A única saída foi ele dizer no verso 21, eu vou me recordar na minha mente e vou esperar no Senhor. O verso de número 21 do capítulo 3 de Lamentações, o profeta então faz a seguinte afirmação, eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Então vamos recapitular. O cara não tinha comida, o cara não tinha emprego, o cara não tinha salário, o cara não tinha família, o cara tinha perdido tudo, hein? A mão do Senhor tinha se virado contra ele, o camarada estava de ponta cabeça, é como se fosse o rabo abanando o cachorro, as coisas todas ao contrário de que se esperava. A promessa do Senhor não falha, e o profeta sabia muito bem disso. Quando ele olha aquele cenário caótico, ele traz a memória dele no verso 21, e ele traz dentro do seu coração a palavra, eu vou trazer para dentro da minha memória aquilo que me dá esperança. Muito bom. E você, amigo que está me ouvindo? E você, amiga que está me ouvindo? Qual é a sua esperança? Não, pastor, eu estou sem esperança. Não faça isso. Não faça isso, que a esperança não morre. A esperança do cristão, ela não morre. Ei, a árvore, ainda que seja cortada ao cheiro das águas, ela brotará. A nossa esperança não morre de jeito nenhum. Traga para a sua memória aquilo que te dá esperança. Ei, use a palavra do Senhor Deus e profetize todos os dias, ao se levantar, ao deitar. Em todo o tempo você traga à sua memória aquilo que te dá esperança. No verso 22... o profeta diz o seguinte,
tá tudo muito ruim, mas as misericórdias do Senhor são a causa de eu não ser consumido. Tá muito ruim, mas eu estou respirando. Tá muito ruim, mas eu estou em pé. Tá tudo de ponta cabeça, mas eu estou respirando, porque a misericórdia do Senhor é infinita sobre a minha vida. Eu não serei consumido, porque a misericórdia do Senhor não é de mês em mês, não é de ano em ano, não é de 10 em 10 anos. As misericórdias do Senhor são infinitas e para sempre. Diga amém por isso. E aí foi dormir. E sabe o que aconteceu no outro dia quando ele acordou? O emprego continuou de ponta cabeça. A saúde continuou de ponta cabeça. O salário continuou de ponta cabeça. As coisas continuaram de ponta cabeça. As portas continuaram fechadas. Quer saber qual foi a postura dele no verso de 23? A misericórdia do Senhor, ela se renova todos os dias. Novas são a cada manhã. E ele acaba declarando o seguinte: grande é a tua fidelidade. Quer saber o que é isso aqui? Vou te falar. Isso aqui chama-se a fidelidade do Senhor. Então, no momento em que as coisas estavam completamente fora do padrão, o profeta acordou no outro dia e no verso de 23, ele diz o seguinte: quer saber de uma coisa? Grande é a fidelidade do Senhor. Abraçou a fidelidade do Senhor. Então diga comigo bem forte dentro do seu coração: Deus continua fiel apesar da situação adversa. Deus continua fiel. Abrace a fidelidade do Senhor. O Senhor teu Deus não perdeu a mão da situação. Ele continua fiel. Quer saber como é que abre portas? Quer saber como é que mantém portas abertas? O Senhor continua fiel. Valha-se da fidelidade do Senhor. Trazer à memória aquilo que me dá esperança é a maneira de fazer valorizar a misericórdia do Senhor, a fidelidade do Senhor. Não há outra saída, amiguinho. Não há outra saída a não ser abraçar a fidelidade do Senhor. Saiba que todo aquele que espera no Senhor, ele jamais será frustrado. Você me ouviu? Jamais será frustrado aquele que espera no Senhor. Pelo contrário, Deus continuará abrindo portas aonde não existe porta. Eu sou um exemplo prático de que Deus abre portas aonde não há portas. Aonde existem portas fechadas, Deus pode abrir. A porta que Deus abre, o homem não fecha de maneira nenhuma. E quando nós trazemos para a nossa memória aquilo que nos dá esperança, isso muda a circunstância. Você duvida? Não duvida, não. Quando você traz à memória a promessa do Senhor, quando você declara a palavra do Senhor, escuta, como é que o mundo foi feito, hein? No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, viu Deus que não havia a luz, e Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus disse, haja terra, e houve terra. O que aconteceu aqui? Deus proferiu a sua palavra. Escuta, deixa eu te contar um negócio. Existem duas coisas que estão apavorando o planeta. A primeira delas chama-se Covid-19, coronavírus. Está apavorando o planeta, está solto. Ai, pastor, então como é que eu me protejo do vírus? Faça o seguinte: ouça todas as informações que os governantes estão dando para você, permaneça isolado lá no seu cantinho. Não vai, porque hoje quando eu saí aqui, essa praça aqui estava toda fechada aqui. Por quê? Porque o ser humano é bicho doido. O ser humano fala assim, fique em casa, agora que eu vou sair. Ei, é para você ficar em casa. Não, agora que eu vou sair, vou para a praia. É assim mesmo. O bicho estranho é o ser humano. Quer saber de uma coisa? Para você se proteger contra essa
essa pandemia, você faça o seguinte: higienize suas mãos, lave suas mãos de contínuo, hein? Use máscaras, obedeça às orientações da OMS, Organização Mundial da Saúde, dos nossos governantes, basta obedecer. Sim, pastor, e qual é o outro fator que está apavorando o mundo? É o medo da morte, o medo do amanhã incerto, é o medo. Então, contra o medo, como é que você combate o medo? Profetizando a palavra do Senhor Deus. Está ouvindo? Eu tenho a palavra do Senhor dentro do meu coração, dentro da minha memória. E cada vez que o mal se abate sobre a minha vida, eu profetizo a palavra do Senhor em alto e bom som. Eu trago para a minha memória aquilo que me dá esperança e eu abraço a fidelidade do Senhor. Quer saber quem é fiel? Não é o PT, não é o PMDB, não é o presidente ABC, não é esse ou aquele. Ei, Deus é fiel, Ele continua sendo fiel a mim e Ele é fiel a você. Nós cantamos um canto dizendo assim: Deus é fiel. E na fidelidade do Senhor, nós podemos então abraçar. E todo aquele que abraça a fidelidade do Senhor, de maneira nenhuma é frustrado. Diga amém por isso. O profeta se recusou a trazer à memória a derrota, porque não é interessante que muitos de nós, ou pelo menos a grande maioria, eles trazem à memória aquilo que pode trazer derrota. Não. Está doente? Não, não estou não, mas acho que eu vou ficar. Está desempregado? Não, não estou não, mas acho que vão me mandar embora. Mas vou te contar um negócio. Ele traz à memória aquilo que pode trazer derrota. E você, em que time você joga? Hein? Fala para mim, em que time você joga? Você joga no time daquele que traz para a memória o que traz derrota? Ou você joga no time daquele que traz para a memória aquilo que dá esperança? Para que time você torce? Será o possível, hein? Aquilo que você traz à memória, em breve vai pulsar aonde? Sabe aonde? No coração. Você traz para a memória, daqui a pouco isso aqui pulsa no seu coração. Pum, pum, pum. Seu coração está pulsando aquilo que o seu coração está falando, hein? Aquilo que a sua memória está alimentando. Alimente o seu coração e isso vai sair na sua palavra. E quando sair na sua palavra, os céus vão responder com fogo e vitória sobre a minha e sobre a sua vida. Portanto, cuidado com aquilo que enche a sua memória. Deixa eu te falar como é que eu estou me comportando nesses tempos de isolamento social. Eu estou trabalhando em casa. E para o meu desespero, deixa eu te contar, deixa eu compartilhar com você algo que tem me assolado. Eu sepultei a minha mãe há 2 semanas atrás e louco para voltar para o emprego, para poder me ocupar do trabalho, para poder me ocupar com os afazeres, com a rotina, para, sabe assim, esquecer um pouco, esquecer a dor, esquecer o choro, o luto. Eu sei que é difícil, mas é um artifício. Nesses momentos, o tempo é amigo. E, para o meu desespero, o meu diretor me liga e diz assim: você, a partir de hoje, está em quarentena até segunda ordem, fique aí na sua casa. Né? Providenciaram para mim todos os aparatos para trabalhar de casa, a minha estação, a minha home station foi para casa, enfim, estou trabalhando de casa. Então, e aí é o seguinte: salário reduzido, home office, e aí eu me deparei com algo que me atrapalha um pouco, é a falta da rotina. Eu sou um camarada que gosto de rotina, eu preciso de rotina. E como é que eu tenho driblado isso? Bom, não tem sido muito fácil, mas eu vou te contar como é que é. Então eu acordo todo dia no mesmo horário, tomo banho, me troco, me perfumo, faço a barba, pentio o cabelo, me troco como se eu fosse trabalhar. E estou trabalhando. E aí quando o diretor liga que vai fazer a videoconferência, ele olha e eu estou lá, arrumadinho, barba feita, cabelo tudo certinho, tudo bacaninho, tudo. Você imagina, irmão? Hein? Você, só porque você está na sua casa, que hora que você acordou? 9 horas da manhã. Não faça isso.
Não faça isso, porque isso vai puxar você para baixo. A sua memória, ela precisa estar focada nas coisas boas. Traga para dentro do seu coração coisas boas, filha. Coisas boas, filha. É isso que vai abrir portas sobre a sua vida, isso que vai abrir portas na sua casa. Ei, se você continuar, ai meu Deus, trazendo para a sua memória aquilo que não te dá esperança, ei, as coisas vão ficar pior para você. Não faça isso de maneira nenhuma. Cuidado com aquilo que está enchendo a sua memória. Eu ligo de manhã o noticiário e aí eu tomo pé da situação do que está acontecendo e imediatamente eu desligo o noticiário. Aquilo para mim bastou. Durante o dia eu não entro mais em contato com jornal nenhum. Nenhum. Porque nos primeiros dias, sabe o que estava acontecendo? Deixa eu te contar, hein? Ligava de manhã e ficava lá. Quanto já morreu? 29. Nossa, 29. Aí, dali meia hora, quanto já morreu? 38. Meu Deus, 38? É. Tá bom. Aí quando chegava meio-dia, quanto já morreu? 63. Meu Deus, quando será a minha vez? Hein? Quer saber? Bastou 2 dias nessa rotina para mim me ligar que isso aí não estava me fazendo bem. Eu estava trazendo para a minha memória um volume de informação que estava me fazendo um mal tremendo. Imediatamente, eu mudei esse procedimento. Então, de manhã, eu tomo pé da situação do que está acontecendo, o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo ali, né? Entro um pouquinho ali na internet para ver as notícias e já saio rapidamente, que eu estou trabalhando em casa, mas estou trabalhando. Enfim, eu trago para a minha memória a palavra do Senhor que me dá esperança. Sempre, porque se não for assim, você vai surtar. Então, se você quer ver portas abertas, comece a visualizar portas abertas, amigo, hein? Comece a visualizar portas abertas, simples assim. Ai meu Deus, preciso ir no mercado. Então, quando você pensar que você vai no mercado, você vai pensar o quê? Ai, não vou no mercado não, porque se eu chegar lá não tem lugar para estacionar. Ao contrário, você vai pensar o seguinte: ei, vou no mercado agora, e você já começa a pensar que já tem lá uma vaga esperando você para o seu carro estacionar. Dito e feito, você entra com o seu carro, não precisa nem rodar, a vaga está lá esperando você, porque você está trazendo para a sua memória aquilo que dá esperança para você. E isso traz saúde para o seu corpo. Está me ouvindo? Simples assim. No seu coração você vai declarar todos os dias. Todos os dias. Pastor, mas eu não estou vendo. E nem precisa ver. Porque nós não somos daqueles que veem para crer. Nós somos aqueles que creem para ver. Está ouvindo? Nós cremos primeiro e depois falamos. Por que é que nós, neste momento de dificuldade, nós sempre declaramos uma palavra de vitória? Por causa da nossa fé. Aquilo que cremos é aquilo que falamos. Simples assim. Vou ler para você o texto de 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso de número 13. Temos, portanto, o espírito de fé. Ei, para um pouco. Espírito de fé. Nós vamos colocar aqui na ponta direita um camarada que tem um espírito de fé ao contrário. É aquele que diz assim: eu vou morrer, não vai dar certo, ai, ui. Esse é o espírito de fé ao contrário. Mas aqui tem aquele que tem o espírito de fé. Eu e você, que cremos nas portas abertas. E o texto de Coríntios 4, nos versos 13 de 2 Coríntios, está dizendo: tendo o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso eu falei. Nós cremos, por isso também falamos. Aquilo que cremos é aquilo que pregamos. Aquilo que cremos é aquilo que vivemos. Aquilo que cremos é aquilo que trazemos para a memória. E aquilo que trazemos para a memória explode no nosso coração, sai na nossa boca, e isso vem para o dia a dia. E é assim que o Senhor nos abençoa e nos honra. E concluindo, a melhor maneira de você valorizar a fidelidade de Deus, o que você acha que é mais importante? O seu salário
ou a fidelidade de Deus? Deus é fiel, camarada. Deus falou que ia fazer, está feito. Deus falou que vai cuidar de você, vai cuidar de você. Abraça a fidelidade do Senhor. Como é que você valoriza a fidelidade do Senhor? Eu finalizo essa palavra lendo para você o texto de Salmos capítulo 38, no verso de número 15, que está dizendo assim: porque em ti, Senhor, eu espero. O Senhor, o meu Deus, Ele me ouvirá. Eu creio e espero no Senhor, e eu sei que Ele me ouvirá. Repita comigo de onde você estiver: eu sei que o Senhor me ouvirá. Onde Ele estiver, o Senhor me ouvirá. Essa é a palavra de fé que eu deixo para você, para que portas sejam abertas, para que portas sejam escancaradas na sua vida, na sua família, na sua casa, desde os mais próximos até mesmo os mais distantes, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Diga amém por isso, meu irmão. Neste momento, eu quero orar com você. Depois que nós orarmos por todos, nós vamos ministrar uma rápida palavra para que possamos ofertar e dizimar. E quando ofertarmos e dizimarmos, nós vamos então fazer um encerramento, abençoando a sua vida, agradecendo a Deus pela sua vida. E neste momento eu quero simbolicamente ungir a todos, mesmo você distante, mas eu sei que a promessa do Senhor com sua palavra, ela é poderosa para alcançar você. Eu vou ler um texto para você de Hebreus, Tiago, capítulo 5, no verso de número 13. Está alguém entre vós sofrendo? Deixa eu chegar pertinho de você aqui. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. Presta atenção, o verso 15. A oração da fé salvará o enfermo. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Porque eu criei, eu falei. E porque eu criei, nós vamos assim declarar a vitória do Senhor a todos em nome do Senhor Jesus. Ore comigo, os meus irmãos intercessores, todos aqueles que estão munidos de autoridade, os pastores, os obreiros, todos aqueles que comunicam a fé neste momento nós vamos orar em um só propósito, crendo que o Senhor haverá de nos honrar. Ore comigo neste momento, para que os milagres do Senhor se manifestem. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu entro na Tua palavra, Senhor Deus, entro na Tua presença, declarando a Tua palavra, com as minhas mãos estendidas, Senhor, eu unjo cada pedido de oração que está, Senhor, nesta urna, cada homem, cada mulher aqui representado, cada homem, cada mulher em seu lar, em sua casa, alguns, Senhor, mesmo no desespero, alguns mesmo, Senhor Deus, apavorados pela situação, mas o Senhor é a nossa herança, o Senhor é a nossa porção, nós cremos no Senhor, e no Senhor nós não seremos de maneira nenhuma frustrados. Eu sei, meu Senhor Deus, que os dias são maus, mas para os dias maus nós temos, Senhor Deus, aonde nos amparar, a rocha firme do Senhor. A nossa casa não está firmada na areia, a nossa casa está firmada na rocha. Eu sei que o vento vai soprar, a água vai bater, mas a nossa casa não vai ruir, porque é o Senhor que está guardando a casa, e se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Eis aqui a Tua palavra, ó Deus, que nos ensina, Senhor Deus, que o Senhor é fiel, grande é a Tua fidelidade. O profeta Jeremias se valeu desta palavra, abraçou a fidelidade do Senhor, e na Tua fidelidade, Tua palavra não voltará atrás. Aquilo que o Senhor prometeu, certamente haverá de cumprir. Eu sei, Senhor Deus, por isso eu prego, eu creio, e porque eu creio, assim eu declaro sobre a vida dos meus
meus amados, libertação completa. Toda palavra maldita, toda palavra, Senhor Deus, que é fora da tua palavra, toda palavra que está fora, em desacordo com a tua palavra, seja repreendida, seja por terra agora, no nome precioso e no nome bendito de Jesus. Nós declaramos a cura, nós declaramos a vitória ao teu povo neste momento. As portas outrora fechadas sejam agora abertas, em nome de Jesus. Eu assim declaro e profetizo na autoridade do nome de Jesus, para a glória do Senhor. Assim seja, em nome de Jesus. Aonde você estiver, diga amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor seja contigo aonde quer que você vá, para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Eu quero convidar você, neste momento, a preparar a sua oferta, a preparar o seu dízimo. Você precisa compreender algo acerca da oferta e algo acerca dos dízimos. Ouça bem. Você já ouviu falar muito de oferta, já ouviu falar muito de dízimo, mas nós queremos falar do conceito genuíno da oferta, o conceito genuíno do dízimo. E eu preciso fazer algumas considerações. Quando nós falamos de oferta, nós precisamos voltar lá no início da Bíblia, lá no Gênesis. Eu quero voltar no Gênesis com você. E voltando lá no Gênesis, eu vou ler capítulo 4 do Gênesis. E no capítulo 4, nós vamos ver a primeira oferta relatada na Bíblia. Sabe quem trouxe? No capítulo 4, nos versos de 3, está dizendo assim: aconteceu que no fim de uns tempos, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Pausa. Volte na Bíblia e procure onde é que está escrito que Deus está pedindo oferta. Não tem. Deus não está pedindo oferta. E por que é que o Caim trouxe? Porque dentro do coração dele existe algo chamado generosidade. Ouviu? Um homem generoso. Hoje nós vamos falar de oferta. Daqui a umas semanas nós vamos falar sobre dízimos. Mas dízimo é diferente de oferta. Dízimo é obediência. E oferta é generosidade, é amor. Se o seu coração tem amor, se o seu coração é amoroso, se o seu coração é generoso, você não tem problema em ofertar. Diz que o garoto Caim, do fruto da terra, ele trouxe uma oferta ao Senhor, mesmo sem o Senhor pedir. É a mesma coisa que você chega em casa, a sua esposa não pediu nada para você, mas você chega e diz assim: oi, fecha os olhos, abre a mão. O que foi? Trouxe um presente. E ele traz um presente para você, mesmo sem você pedir. Ele está declarando o quê? O coração generoso. Ele está declarando o quê? O amor que ele tem pelo seu cônjuge. Percebe? A generosidade é algo que está dentro do coração do servo de Deus. E eu descubro quando alguém está um pouco fora do padrão, quando ele não é generoso. Eu descubro algo no coração dele quando ele não é generoso. Agora, ser dizimista não significa propriamente que você é uma pessoa generosa. Ser dizimista significa que você é uma pessoa obediente. Simplesmente assim. Mas, se você é uma pessoa fiel a Deus e que ama a Deus, seguramente o seu coração vai ser um coração generoso. Seguramente, eu não tenho dúvida disso. Agora, veja que coisa curiosa aconteceu no verso 5. Ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou o Senhor. Olha só, nós temos o personagem 1 chamado Caim
que trouxe uma oferta, mesmo sem Deus pedir, e disse que Deus se agradou dessa oferta. Temos o personagem 2, Abel, que também trouxe uma oferta ao Senhor, mesmo sem o Senhor pedir, mas diz o verso 5 que Deus não se agradou da oferta do Abel. Do Caim, perdão. E vamos pensar um pouquinho o que aconteceu? Vamos lá, vamos pensar assim. Você foi mandado embora, você não recebeu a rescisão, porque a empresa não lhe pagou, e você não pode nem sair para a rua para fazer um biquinho, para ganhar um dinheirinho, não pode, porque é isolamento social. E as crianças, tem agora 4 crianças dentro de casa, tem a tua esposa e você. Então são 6 bocas para comer. E você não pode trabalhar, e você não pode sair para ganhar o seu pão, hein? Aí a sua esposa olha para você assim e diz assim: ah, meu amor, eu queria tanto um buquê de flores. Você diz assim: miserável, tem nem o que comer, está caçando flor, toma aqui flor, e joga a flor para ela. Isso não foi uma generosidade dele. Ele trouxe o buquê de flor para a esposa, irritado, chateado, para fazer a vontade dela, mas não a dele. E ele fez isso para que ela pudesse sair fora. Sai do meu pé logo, toma isso aqui e sai do meu pé. Isso não é generoso. Esta foi a oferta que Deus não se agradou, ouviu? Portanto, deixa eu falar algo a você. O seu coração é generoso? Sabia que Deus ama quem dá com alegria? E Ele rejeita a oferta. Preciso te falar isso. Deus, no texto de 4, está dizendo que o Caim trouxe a oferta, o Abel trouxe a oferta, e de uma Deus se agradou, e da outra Deus não se agradou. Abel trouxe sua oferta e Deus se agradou, ao passo que Caim, da sua oferta, Deus não se agradou. Para que time você vai jogar? Para o time do Caim ou para o time do Abel? Para o time daquele que não é generoso ou para o time daquele que é generoso? Se o seu coração está voltado para o reino, eu quero declarar agora as misericórdias do Senhor sobre a sua vida. Segundo o texto de Malaquias, a Bíblia diz que o próprio Deus vai repreender o devorador da minha vida e da sua vida para a glória do Senhor. Vamos orar neste momento? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te prospere. Senhor, nós vamos ofertar e nós vamos dizimar agora na casa do Senhor. E neste momento, Senhor Deus, nós cremos nas promessas em que o Senhor nos tem feito, que o Senhor irá repreender o devorador das nossas vidas. E crendo nesta palavra, Senhor, nós então apresentamos ao Senhor o nosso coração generoso, o nosso coração, Senhor, amoroso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O coração de Deus é um coração generoso, e toda vez que eu oferto, eu me igualo ao coração de Deus. Que estes homens e estas mulheres que estão com o coração igualado, Senhor, em amor, igualado, Senhor, em generosidade, possam receber a provisão diária, que não lhe falte absolutamente nada, e que a provisão do Senhor seja hoje sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus, assim seja, e assim será para a glória de Jesus. Quantos podem dizer amém aonde você estiver? Deus te abençoe. Eu tenho alguns recados para dar para você antes da gente encerrar. Depois nós vamos colocar aqui, tá, Laerte? Depois você põe lá para a gente lá. Já tem aí? Já está sendo projetado lá? Não? Depois nós vamos projetar os dados das contas para sábado, né? 4h30? Sábado, 4h30, o Senhor Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão do teu Espírito repousa em cada coração, não somente hoje, mas por todo sempre. Diga amém onde você estiver. Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, uma ótima noite para você, que nada lhe falte, que a bênção do Senhor te acompanhe hoje e sempre, em nome de Jesus. Muito obrigado pela presença, em nome do Senhor, uma ótima noite. Fica com Deus, Deus te abençoe.